Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao quinto Fórum Único, esse encontro que já está virando tradição aí, com uma frequência aí de mais ou menos, aproximadamente aí 30 dias, 45 dias, a gente trazendo Único e Startse aí em parceria, um conteúdo super relevante, sobre diferentes temas. E hoje é um tema mais do que importante, né, mais fundamental nos dias de hoje, que é a experiência do usuário, UX, a experiência do usuário como foco. Então, a gente vai passar um tempo aí agora de manhã super interessante juntos, então eu queria dar as boas-vindas a todos. Mas antes de, bom, só me apresentando, né, eu sou o Felipe Leal, sou um dos sócios da Startse e vou estar aqui coordenando as atividades nessa próxima 1h30 que a gente vai passar juntos. Eu tenho alguns recados para passar para vocês sobre a nossa dinâmica, a nossa agenda, algumas orientações um pouco mais práticas, especialmente sobre um dos nossos talks, que vai ser em inglês, mas eu já vou fazer elas já já. Mas antes eu queria dar boas-vindas aqui ao Igor, da Único, para que também desse uma saudação aí e um bom dia a todos. Então, Igor, seja bem-vindo, bom dia para você e a palavra está contigo. Obrigado, Leal. Bom dia a todos que estão com a gente aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Um dia bonito aqui em São Paulo. Leal, acho que a experiência cada vez do cliente fica mais importante, né? A gente vem numa constante transformação, uma série de negócios que se criaram, cresceram e hoje são grandes empresas através da experiência do cliente, né? Então, acho que muitas empresas se transformaram trazendo uma experiência, né, e uma facilidade, né, na contratação de serviços, na compra, enfim. E aí eu acho que eu remeto aí desde a Amazon como livraria online, né? E toda a transformação que vários serviços e indústrias vêm tendo através, né, eu vou trazer aqui a expressão que escutei bastante na semana passada lá, quando o time da Único visitou a Estônia, que é o Consumer Centricity, né, e a forma como tanto o governo, né, quanto a iniciativa privada pensa sempre como vai atender o consumidor, né? Então, assim, o que a gente viu lá foi realmente um pensamento sempre de como aquilo pode ficar mais fácil para o consumidor, porque a hora que fica mais fácil para o consumidor, eles têm adesão, eles têm realmente a simplificação dos processos. E quando a gente fala de simplificar processo e reduzir fricção e melhorar o uso, né, da experiência para o nosso consumidor, a gente vai acabar falando também de identidade digital, né, e acaba falando muitas vezes da própria biometria, né. Lá na Estônia, a gente viu uma sociedade que funciona já muito diferente das outras sociedades. Eu acho que tem uma jornada de quase 30 anos, né, de transformação, né, muito focado, né, na experiência do usuário, em como simplificar os processos. How to simplify day-to-day processes with digitization. So for that, a identidade digital. E eu linko com uma outra pesquisa que a gente tem, né, que foi da McKinsey, que mostra que hoje o brasileiro, né, gasta 7 bilhões por ano em documentos, né, em geração de documentos, seja um RG, uma CNH, enfim, um título de eleitor, enfim, que é o custo hoje em documentos que a gente tem aqui por ter uma miscelânea de documentos e que você precisa usar para se identificar, né? E eles fazem uma avaliação de que o impacto, né, na digitalização dos documentos vai trazer uma elevação de 3% no PIB do país. Então, é brutal você pensar o quanto uma simplificação, né, que facilita a vida de todos pode, inclusive, trazer um ganho econômico, né, para um país. Isso também é interessante que a Estônia tem esse mesmo levantamento, com números muito próximos do que a McKinsey apontou aqui para o Brasil. Além da gente estar num país que é o segundo maior país com índice de fraudes de falsidade ideológica, né? Então, bom, conectando isso com a simplificação para o usuário, né, eu vou passar a palavra de volta para você trazer nossos convidados, né, e a gente escutar muito hoje da experiência do cliente, como a gente trazer aí e fazer
processos mais simples, com segurança, né, ou seja, com confidencialidade também, né, disponibilidade e integridade, né, e que o usuário realmente se sinta confortável, que ali ele vai estar seguro, né, e que ele tenha uma experiência realmente muito fluida para que isso alavanque, né, os negócios das empresas que estão provendo esses serviços de forma a se preocupar bastante com a experiência do usuário. Felipe, está contigo aí para você falar, trazer os nossos convidados. Agenor, obrigado, Maravilha. viu? Obrigado, Igor. Show de bola. Esse negócio da Estônia é incrível, né? O Cristiano Cru, um dos sócios aqui da Startse, está fazendo uma gira pela Europa. Hoje ele está lá em Helsinki, na Finlândia, no Slush, que é um grande evento de inovação, né? Mas ele passou, estava agora, alguns dias atrás, estava na Estônia e ficou absolutamente fascinado pelo que ele viu lá, exatamente por isso que você narrou, então é demais mesmo. Mas, pessoal, vamos lá então. UX, experiência né, do cliente como foco. A nossa agenda hoje, ela vai ser intensa, né? Vai ser objetiva. Então, a gente decidiu trazer para vocês aqui 2 talks, um com um viés mais de case, né? De uma grande empresa brasileira, que é motivo de orgulho aqui para o Brasil e que é referência aqui no Brasil no tema também de atendimento a cliente, experiência do usuário, que é a Natura. E aí quem vai conversar com a gente vai ser o Agenor Leão, que é VP de plataformas da Natura. Depois ele vai se apresentar melhor do que eu poderia dizer aqui. E a gente vai ter também um talk com o Mark Stickdorn, que é da More Than Metrics, que é uma referência global, vai falar diretamente da Europa. Ele vai se conectar com a gente já. E então vai ser bem bacana para dar uma olhada talvez mais conceitual da questão de como que o UX, né, o design de serviço, como que tudo isso se conversa para convergir, para criar uma experiência de usuário cada vez com menos fricção, né? Então, vai ser com certeza aí a próxima 1h30, 1h20 aí com muito conteúdo muito bacana. Como a gente vai ser muito objetivo, a gente vai capturar as perguntas de vocês, que vocês podem ir mandando pelo botão de Q&A, que tem aqui na barra do Zoom de vocês. Então, vocês podem ir mandando por ali. A gente vai consolidar as perguntas e, ao final dos 2 talks, a gente vai fazer uma rodada de Q&A com o Agenor e o Mark juntos. Então, podem fazer a pergunta em inglês ou português, enfim, como vocês preferirem, a gente faz a tradução depois. A gente vai fazer esse momento de Q&A no final com os 2 juntos, ok? Então, podem ir mandando as perguntas ao longo da apresentação, seja do Agenor, seja do Mark, a gente consolida tudo para o final. Orientações de tradução simultânea eu deixo para depois, para o momento do talk do Mark, para a gente já começar, então, com o Agenor. Então, eu vou chamar a vinheta aqui para vocês conhecerem o nosso primeiro convidado de hoje, o Agenor Leão. Solta a vinheta aí, por favor. Vamos ver, cadê a nossa vinheta? Vamos sem vinheta? Vamos sem vinheta? Vou decidir aqui que a gente vai sem vinheta, então. Agora é só vinheta. Legal, Agenor, muito bem-vindo. Bem-vindo aqui ao 5º Fórum Único. Só um recado aqui que eu esqueci de dar, Agenor, antes de passar a palavra para você. Pessoal, o evento todo aqui está sendo gravado, tá? Então, só para avisar a todos, mas no momento do Q&A, quando a gente começar as perguntas, a gente vai parar a gravação, porque eventualmente pode ter uma pergunta, enfim, mais sensível aí que alguém queira fazer. Então, a gente para a gravação na hora do Q&A, mas até então, na parte de conteúdo, ele está sendo gravado. Então, Agenor, bem-vindo. Tá contigo aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, Igor. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder honrar aí as apresentações e poder contar um pouquinho dessa história que a gente tanto orgulho tem. Deixa eu só compartilhar aqui
a minha apresentação, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Agora sim, perfeitamente. Maravilha. Então vamos lá, vamos contar essa história. Primeiro, acho que dispensam comentários que a Natura, quem é a Natura, né? Uma empresa que tem 52 anos agora, e é muito interessante e poder falar da Natura. A Natura é uma empresa de cosmético, por incrível que pareça, né? E a gente falar de user experience, a gente falar de digital é bastante interessante. E essa jornada, né, dessa companhia que tem como grande princípio uma atuação transparente e responsável com o mundo, que está aí hoje, deixou de ser o que era alguns anos atrás, há 10 anos atrás, não muito mais que isso, uma empresa omni-mercado, no mesmo mercado, monomercado, monocanal, e monomodelo de negócio. Operávamos somente na venda por relações, na venda direta, como a gente acredita, para ser uma grande operação omnicanal. Hoje a gente tem mais de quase 600 lojas físicas da Natura, com as nossas consultoras em parceria, lojas franqueadas, lojas de marca nos principais shoppings. A gente tem 2 milhões de consultoras, e essas 2 milhões de consultoras têm 1,3 milhões de lojas de e-commerce que são dela. Não são necessariamente nossas da Natura, são dela. E esse é um dos grandes transformações que a gente viveu ao longo desse tempo. E essa transformação fala muito com o princípio do que a gente vai falar aqui hoje. Porque a Natura, como princípio, como modelo de negócio, sempre foi uma enorme rede social. A gente gosta de olhar desse jeito, porque tudo que são as influencers de hoje são as nossas consultoras do passado. Essa empresa se construiu e, durante muitos anos, essa empresa cresceu simplesmente baseada na recomendação e na reputação de uma rede que estava conosco e que gostava do produto, que gostava do produto, usava e recomendava às pessoas próximas. Isso é o conceito das redes sociais que a gente tem hoje, das influencers de hoje, e esse é o modelo de negócio que a Natura tem desde o princípio. A escolha pela relação com o nosso modelo de venda, uma influência com o nosso modelo de venda. E há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente encarou esse desafio, vendo o que estava acontecendo no mundo, e a grande pergunta que pairava era como é que a gente vai para esse mundo digital, levando essa grande rede que está conosco. E aí vocês imaginam a nossa rede, naquele momento, eminentemente no Brasil, com algumas operações nos outros países da América Latina, é uma rede que reflete um pouco da nossa pirâmide social. E há 10 anos atrás, a gente falar de inclusão digital, de uso de tecnologia, trazia desafios enormes. E a resposta para esse desafio, para que a gente pudesse levar a potência dessas relações que a gente tinha através dos encontros presenciais, através dos encontros que existiam entre pessoas de modo físico, estava na implementação de algum modelo digital que a gente pudesse refletir isso que acontecia no mundo real e com um desafio tremendo de reconhecer que a nossa rede precisava ser digitalizada para isso, que a gente precisava encontrar soluções que fossem acessíveis à nossa rede, porque a gente queria levar a rede junto com isso. E aí a gente descobriu nesse momento, e pouco se falava ainda de UX, de design de serviço, a gente descobriu que a gente precisava trazer a consultora, trazer esse nosso público, que é o grande motor dessa rede, né, de 2 milhões de pessoas que se relacionam com 100 milhões de pessoas na região, trazê-las para esse mundo digital, e para trazê-las eu precisava trazê-las para dentro da empresa. E aqui começa a nossa história com UX, com design de serviço. Uma transformação que não era só uma transformação em usar ferramentas, em conseguir fazer design sprint para desenhar os produtos que a gente queria desenhar, mas que também a gente precisava fazer uma transformação dentro da companhia, dentro da nossa cultura, para trazer essa experiência do campo aqui para dentro, senão a gente não teria sucesso nesse processo de transformação. E para vocês terem uma ideia, alguns elementos
transformadores de cultura, é que a gente começa a trabalhar, nesse momento, a gente começa a incorporar mapeamentos de jornada, a gente começa a fazer escutas para design de produto dentro da companhia, e a gente cria isso que a gente chama a central de experiência da consultora, que é muito emblemático para a gente, mais do que um lugar onde a gente reúne todas as áreas da companhia. Para vocês terem uma ideia, nesse espaço que está munido de ferramentas de analytics para isso, munidos de ferramentas que nos permitem, em tempo real, entender a experiência que a gente está causando nos nossos públicos. A gente tem pessoas de todas as áreas que fazem parte dessa cadeia de serviço juntas, podendo tomar decisões e atuar sobre os impactos que a gente tem. Por exemplo, nessa central, as nossas forças de vendas de campo têm um apoio quando o tema é digitalização, quando alguma consultora tem um problema, quando precisa de uma ajuda. Através desse contato com a central, ela pode ajudar nesse processo de digitalização. E aqui a gente monitora tudo, desde dos sistemas e dos sinais vitais dos sistemas, até os caminhões de distribuição que estão pelo país sendo entregues, até os estoques que a gente tem disponíveis, até a performance de venda de cada um dos setores que a gente tem, estão monitorados aqui dentro, acompanhados 24/7 por gente de tecnologia, gente de logística, gente de distribuição, gente de operações, gente de vendas, o tempo inteiro. Esse foi um grande elemento da transformação cultural da gente, a grande busca que a gente tinha, como a gente traz a consultora para dentro da Natura, como a gente faz com que o digital e a digitalização sejam um instrumento para conseguir trazer essa voz permanentemente para dentro dos nossos processos. Esse elemento da digitalização, para vocês terem uma ideia, um dos primeiros grandes projetos que a gente montou, e talvez o grande primeiro projeto de design, foi quando a gente estruturou essas lojas, que a gente deu a possibilidade de cada uma das nossas consultoras ter um negócio de e-commerce, ter a sua própria loja de e-commerce. A gente começou a incorporar um elemento novo nessa cadeia, que para a gente era bastante transparente, porque nós atendíamos só a consultora, e não nos preocupávamos, muitas vezes, com o consumidor ou o cliente da consultora, porque toda a atenção e tudo era feito através da consultora. Nos nossos modelos anteriores de venda, eu vendo para a consultora e a consultora vende para o seu consumidor, e, obviamente, isso ainda acontece, mas a gente começou a trazer também, dentro desse processo de digitalização, à medida que eu conecto essa consultora com o consumidor através do digital, eu tenho a oportunidade de conhecer mais sobre esse consumidor da consultora. Então, a gente passa a construir uma ideia de que eu consigo, através da consultora, entender o que acontece no campo, mas também me conectar com esse consumidor e também servir a esse consumidor através dessa conexão que o digital nos proporcionou. E aí, ao longo do tempo, a gente foi construindo o que a gente chama de um centro de expertise em UX e Service Design, o que é bastante importante para a gente hoje, em termos das ações que a gente pode fazer e da disseminação dessa cultura do design dentro da organização. Porque a gente não acredita que o design seja algo pontual para a gente usar numa fase de projeto, mas ele precisa estar dentro da minha operação como cultura e como instrumento para tudo que eu for fazer. Então, esse COI hoje ele tem uma responsabilidade, obviamente, sobre o Service Design, para que a gente possa, de uma forma sistêmica, estendendo essa ideia para a organização, mas a gente tem ferramentas de Design Ops para poder escalar isso. Daqui a pouco eu conto mais do valor que isso tem para a gente hoje como companhia, como grupo, e os chapters de design que a gente distribui gente com expertise de design, gente que vive nessa comunidade de design, por uma série de áreas hoje. Hoje nós estamos estruturados do ponto de vista de produto digital, no que a gente chama, no olhar da jornada da nossa consultora e no olhar do nosso consumidor, e junto, coliderando esses times, a gente tem as pessoas de design. E também, o que é bastante inovador e que a gente foi descobrindo ao longo desse caminho, de por que a gente não falar de UX, de Service Design, quando a gente está falando de produto cosmético. Então, hoje, dentro das tribos que a gente tem de desenvolvimento de produtos cosméticos, então, você imagina quando a gente está desenvolvendo uma nova linha de hidratantes, por exemplo, a gente está pensando no que é o serviço entregue com essa linha, em como o produto precisa expressar através do serviço que ele entrega na ponta, também através de técnicas de design, que eu acho que é bastante inovador na indústria, e a gente tem alcançado resultados muito interessantes através dessa incorporação do design, inclusive no desenvolvimento do produto cosmético,
no design de serviço, no UX, que tanto é aplicado para as interfaces digitais, mas a gente está conseguindo levar cada vez mais isso à aplicação também nos nossos produtos físicos. E, além disso, a gente trabalha também toda a experiência do colaborador dentro desses princípios, e principalmente, vocês podem imaginar, e com todas as mudanças que a gente tem de modelo de trabalho, de jeito de fazer nos últimos 2 anos, isso tem sido de extrema importância. E mais recente, o spin-off que a gente acabou de fazer, que é uma entidade, um negócio financeiro do grupo Natura Pay, onde todo o trabalho de design, de pensamento também é feito por esse grupo. Como eu disse, o design é uma cultura, a importância da gente ter ferramentas de design para isso, de ter esses símbolos, me lembro, a transformação cultural vem muito disso, então você conseguir enxergar e conseguir mostrar para as pessoas como você está fazendo, nos mapeamentos de jornada, exemplo desse mapeamento, que a gente tem um mapeamento da jornada fim a fim, com diferentes personas das nossas consultoras, e a gente olha para cada fase dessa jornada com seus pain points, com suas necessidades, para que a partir daqui a gente possa desenvolver produto, para que a gente possa trazer essa consultora e digitalizar essa consultora. Para você ter ideia, essa jornada a gente fez uma opção de focar na persona que era menos digital, a pessoa que tinha menos afinidade com o digital. Isso deu para a gente a capacidade de atrair muito mais gente, e eu já falo um pouco de números que a gente alcança com isso, através desse olhar. Então, você vai chegar, quando no mundo físico, em alguns andares da empresa, você vai ver essa jornada inteira plotada e as pessoas se orientando e tomando decisões pelos pain points que a gente estava descobrindo aqui, pelas necessidades que a gente estava aqui. E essa jornada nasceu num momento muito importante, que, dado o crescimento dos nossos negócios digitais, a gente precisou repensar esse negócio, como é que esse negócio era um negócio que a gente fala convergido, que já não era mais só físico, já não era mais digital, e que ele existia de um modo único para a gente, congregando esses aspectos digitais e físicos ao mesmo tempo. E aqui a gente traz algumas fases dessa jornada e as soluções que a gente deu. Uma fase super importante, que eu sei que o pessoal da Único atua bastante, a fase de onboarding. Para você ter uma ideia, no passado, para uma consultora se tornar consultora Natura, ela fazia uma entrevista com a gerente, era um processo extremamente longo de aprovação, e a gente levou isso para um processo de onboarding online, em que a gente consegue aprovar imediatamente. Uma consultora que tem um desejo de se tornar consultora, ela pode fazer o primeiro pedido no mesmo momento do cadastro. Antes ela precisava um tempo para que fosse aprovada, que fosse alocada dentro de um grupo de consultoras, que tivesse um contato da sua gerente inicial. E com esse autocadastro, hoje a gente faz mais de 70% da nossa geração de intenção das pessoas que vêm para a empresa, vem através de um autocadastro, não vem 30% vem através da rede, de indicações da própria rede, mas 70% vem através de um autocadastro, de um desejo de se tornar consultora. As consultoras que vêm através desse modo são 9 anos mais novas que a nossa base, e esse era o desafio que a gente tinha de revitalizar a base, de trazer consultoras mais jovens, trazer consultoras que já venham com skills mais digitais. E da base cadastral, essas que vêm são 30% mais digitalizadas, ou têm 30% mais de afinidade digital do que o que a gente tinha com as consultoras anteriores. Então, todo esse trabalho de desenho, de pensamento, de como construir um cadastro que fosse acessível para essas pessoas, contando sobre a vinda da Natura. Aqui, com todas essas ferramentas que a gente construiu, a gente hoje, 80% das nossas consultoras já são digitalizadas. O que a gente fala? Quando é que a gente chama uma consultora digitalizada? Quando ela tem um determinado volume de acessos ao digital em um determinado tempo. A gente mede, obviamente, o que são as digitalizadas, que têm um uso mínimo, e os diversos segmentos que tem, desde as heavy users, das lovers, que a gente chama, de um mecanismo que a gente construiu de social selling, onde as consultoras podem disseminar o seu conteúdo através da rede. E, com isso, a gente vem eliminando os materiais de papel que a gente tinha. Imagina, a Natura é uma das maiores, se não a maior, geradora ou produtora de revistas do país. A gente, a cada 21 dias, disparava 6 milhões de revistas de papel, e a gente vem reduzindo. No caso de uma revista que era específica para a consultora, a gente já reduziu completamente essa revista. Toda a comunicação com a consultora é feita através de mecanismos digitais. Isso significa mais de 900 toneladas de gases de efeito estufa ao ano menos, quando a gente digitaliza isso.
E, além disso, em alguns países, por exemplo, como a Argentina, a gente não tem mais a revista ao consumidor final e estamos trabalhando cada vez mais em artifícios para ir diminuindo esses papéis que a gente gera para a rede por elementos digitais com esse índice de digitalização que a gente tem. Como eu disse, nesse processo, a gente também passa a incorporar, né, nessas ferramentas de social selling. Cada vez mais a consultora dissemina o seu conteúdo através do digital, ela fecha o negócio dela digital, ela manda o link de pagamento, ela faz o negócio com o cliente. A consultora tem a escolha hoje, através dessas ferramentas, se a Natura faz o last mile do delivery, se ela faz o last mile do delivery, se a Natura cobra do cliente, se ela cobra do cliente. E todos esses processos foram construídos para que a gente tenha hoje mais de 50% da nossa base operando esse negócio, e aí eu falo da relação dela com o consumidor dela através do digital, o que é tremendo para a gente, para quem vem de uma história de digitalização e inclusão digital há tantos anos. O Pay, numa outra fase do pagamento, a gente, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo a oportunidade que a gente tinha e a necessidade da gente entregar um instrumento para essa relação da consultora com o seu consumidor. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que ela tem o seu cartão de crédito, tem um aplicativo onde ela pode gerir, e muito trabalho em termos de educação financeira, em termos de gestão do negócio, para que ela possa gerir bem o seu negócio, para que ela possa controlar bem o negócio que ela tem com a gente. A gente está falando de gente que entra no negócio com uma barreira de entrada muito baixa, com baixa educação financeira, com baixa educação digital, e que a gente tem um papel. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse negócio, em menos de um ano de lançamento, a gente tem 300 mil contas abertas nesse negócio, mais de 190 mil cartões emitidos, mais de 4 bi de TPV, né? uma grande fintech já, no negócio fechado para a nossa consultora, desenhado com a user experience necessária para a nossa consultora. Tá? Isso é super importante para a gente, porque esse era um dos pilares importantes, porque existiam inúmeras ofertas no mercado, mas a gente queria construir a oferta adequada à condição dela, adequada ao momento dela, à educação dela, para que pudesse ter sucesso. E a partir dessa orientação da consultora, como eu disse, de municiar a consultora de ferramenta, a gente passa, ao longo desse tempo, a começar a olhar também para a jornada do nosso consumidor, para uma jornada de intenção, de individualização, de cada vez mais ter ferramentas de individualização para o nosso consumidor, de construir essa relação da consultora com o consumidor e da Natura com o consumidor, dos consumidores que a gente atende através dos canais diretos. E alguns resultados muito interessantes desse olhar também sobre o consumidor, num olhar de design. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um app hoje para o consumidor. Esse app tem mais de 60% do nosso share de receita bruta no nosso negócio direto para o consumidor. Esses consumidores que estão no aplicativo hoje, eles têm um lifetime value maior, né? Além dos 60% de receita bruta, esses consumidores são mais frequentes, têm cestas maiores, e a gente consegue entregar para ele conteúdo personalizado, quer ele tenha uma relação com a consultora, quer ele compre direto da Natura. E, para vocês terem uma ideia, o aumento de LTV de 142%, através dessa entrega de informação, dessa entrega de funcionalidade que a gente consegue fazer através do app. O que eu contei para vocês de produto, a gente foi trabalhando a nossa forma de contar do produto, como o produto tem que estar, a experiência de produtos nos ativos digitais. Hoje a gente construiu o que a gente chama de produto joia, colhendo todas as informações do que o consumidor quer saber, do que a consultora precisa para fazer a venda. Então, um design super focado, com a valorização do sensorial do produto, tentando traduzir no digital o sensorial que os produtos têm, que são muito fortes nos produtos da nossa marca. Os claims de sustentabilidade, todos os nossos produtos estão associados a causas de impacto, quer sejam sociais, quer sejam ambientais. A existência dos refis como instrumento de impacto também, de geração de impacto. E a gente traz para esse lugar do produto os rates e reviews dos clientes, sempre colocando o rate mais positivo e o rate mais negativo no aspecto de transparência que a gente busca ter com os nossos clientes. Para você ter uma ideia, essa experiência de produto tem 76 pontos no NPS de valorização dos clientes dessa entrega. E como somos uma empresa de impacto e de geração de impacto positivo, uma das coisas que a gente incorporou nessa descoberta, nessa proximidade com o cliente, é que o cliente queria entender
sobre o impacto que esse produto gerava, e a gente começou a criar esse impacto associando a compra do consumidor e contando a ele qual o impacto que ele está causando através dessa compra, o que a gente chama de um extrato socioambiental, do que ele está gerando através disso, através das nossas 3 causas principais. Então, toda vez que eles fazem uma compra, eles têm uma medalha alcançada por essa compra, do que eles estão fazendo, de o que é que eles estão entregando. E 12% dos clientes que compram compartilham esse selo nas redes sociais deles, contando também para o mundo do impacto que ele está gerando. Não é só sobre fazer uma compra, mas sobre o impacto que você está gerando por estar comprando de uma empresa que gera impacto em todas as suas ações. E como vocês sabem, nos últimos anos a gente vem passando por um processo de transformação que toda essa transformação que foi feita na Natura possibilitou que a gente alçasse voos muito maiores, né? E ao longo dos últimos anos a gente vem incorporando ao grupo. Então não somos hoje só Natura, somos Natura & Co, a 4ª maior empresa de beleza do mundo. Uma empresa brasileira que nasce aqui, que constrói essa história baseado na crença nas relações e no cosméticos como elemento de transformação e de geração de impacto positivo para o mundo. E fomos, ao longo do tempo, inicialmente a Aesop, que é uma empresa australiana, uma empresa de design de produto e de design de lojas espetaculares. Para a gente tem uma loja aqui no Brasil e um spoiler, estamos lançando nos próximos dias e-commerce também no Brasil dessa marca. A The Body Shop, que é um orgulho, ter uma empresa ativista, uma empresa que desde o seu nascimento também, assim como a Natura, tem um engajamento muito forte com causas ambientais e a defesa do contra o animal testing muito forte, reconhecida no mundo inteiro por isso e pelo trabalho com as comunidades, assim como a Natura tem feito. A Avon, que é a inventora desse negócio de venda direta, uma empresa de 138 anos, e que se junta ao grupo mais recentemente. E aí, como é que a gente pode usar, do ponto de vista sistêmico, todo esse conhecimento que a gente foi gerando e toda essa oportunidade que a gente foi gerando através dos nossos times de user experience para expandir para essas marcas? Então, aí onde entra o Design System como elemento fundamental para que a gente possa rapidamente escalar e levar para as outras marcas todo esse conhecimento através da componentização de todo esse desenvolvimento que faz. Então, hoje a gente consegue levar esse conhecimento embarcado nos nossos ativos para todas as marcas de uma forma mais simples. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje mais de 1.000 componentes desenvolvidos no Service Design e reutilizados, mais de 20.000 horas de desenvolvimento evitadas através da implementação sistêmica do design, que a gente pode aplicar os conceitos da marca e a gente pode aproveitar os aprendizados que a gente tem de usabilidade, da forma de funcionamento dos ativos que a gente vai desenvolvendo. Isso tem sido fundamental nesse processo de sinergia entre as marcas que a gente tem hoje, tem nos dado inúmeros resultados. E aqui, como eu disse para vocês, alguns exemplos de hoje de sites que a gente tem, de produtos que a gente tem digitais entre todas as marcas. O e-commerce é um super exemplo, né? A gente tem já as 4 marcas rodando na mesma plataforma, com um nível de esforço bastante pequeno e preservando os elementos de cada uma das marcas. Então, você vê o quão identitário é cada uma das marcas, mas economizando muito em trabalho e aprendizado do que a gente já tem em relação a isso e, obviamente, não perdendo a capacidade de olhar para as diferenças, olhar para os detalhes que cada marca traz consigo para incorporar também nas nossas experiências. Então, aqui, como eu disse, está aí, inclusive, o spoiler da Aesop, que está saindo do forno daqui a pouco no Brasil, como mais uma das plataformas de comércio que a gente tem aqui no Brasil. Pessoal, era isso que eu queria contar para vocês hoje nesse tempo. Para mim, um orgulho enorme poder contar dessa história, que é muito mais que isso, que tem muito mais gente por trás que isso, trabalhando aí incansavelmente ao longo dos últimos anos, para transformar essa que era uma empresa de cosméticos e que eu costumo dizer, desde que eu cheguei na Natura para fazer e para trabalhar esse processo de transformação, que eu disse, minimamente a gente já era, há mais de 10 anos atrás, um dos maiores e-commerces do Brasil do ponto de vista da utilização do digital, mas ao longo do tempo a gente foi descobrindo o potencial do digital ser mais do que um instrumento, mais do que um canal de vendas, mas ser o grande elemento de conexão
entre todos os nossos negócios, entre todos os nossos canais e de conexão dessa enorme rede que a gente tem de mais de 100 milhões de pessoas conectadas pela América Latina e pelo mundo, agora muito mais que isso, através das outras marcas e através de operações que a gente tem aberto da Natura também em outras geografias. Então, obrigado pelo convite, um prazer de novo estar aqui com vocês. Legal demais, Obrigado, Agenor. Muito... Obrigado, Agenor. Imagina. Muito legal, sensacional, é um case incrível, assim, é um motivo realmente de orgulho, e é incrível, né? Eu fico assistindo e vejo a importância, né, do design, como ele se desdobra, ele vai, né, parece um emaranhado que ele vai se desdobrando e permeando a empresa inteira, e a capacidade que tem de impactar realmente todas as esferas do negócio é realmente incrível, né? Desde os processos até como que os produtos, a forma como as pessoas interagem nos seus mais variados canais é sensacional. Parabéns para vocês e muito bacana. Vários elogios aqui, o Rafael, deixa eu ver aqui, a Daniele, a Larissa, o Eduardo, Bárbara, Jade aqui, a Gabi aqui da Único também, todos aqui com vários elogios aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, depois vão mandando no Q&A, que no final a gente conecta. Então, Agenor, super obrigado, e você retorna aqui para o nosso bate-papo no final aqui junto com o Mark, certo? Muito bom, muito bom. Pessoal, então vamos dar sequência aqui então com o nosso encontro, e agora vamos conectar diretamente com Europa. O nosso convidado super especial já está aqui conectado, já estou vendo ele aqui. Muito bom dia para você, Mark. Mas antes de você começar a falar, a gente vai ter uma vinheta aqui para te apresentar tudo direitinho. Eu só quero dar as orientações aqui de tradução simultânea, que são importantes. Pessoal, para quem quiser, o Mark vai fazer a apresentação dele em inglês. Para quem quiser ouvir em inglês, não precisa fazer absolutamente nada. Segue o jogo aqui, áudio original, tudo certo. Para quem quiser ouvir em português, na tradução do nosso amigo e craque Alisson aqui, que está sempre com a gente, é só clicar no botão, aqui tem um botão na barra do Zoom também, que é um globinho, que é o interpretação, depende do idioma que o Zoom de vocês foi baixado no aparelho de vocês. Clica ali nesse botão e seleciona o canal português. Selecionando o canal português, você já vai ouvir o som do Mark, fica em segundo plano, e a tradução do Alisson ganha prioridade, e vocês vão ouvir a tradução em português. Certo? É bem fácil, então tá na mão. Mark, muito bem-vindo. Antes de você começar, vai rodar a vinheta para te apresentar aqui, e aí o palco é seu logo após a vinheta. Muito obrigado. Roda a vinheta aí. Maravilha. It's up to you now. All right, thank you. Thank you for having me. Muito bem, muito obrigado por me receberem aqui a propósito. Olha, que tradução fantástica até agora, obrigado. Ajuda muito a ouvir o inglês. Na verdade, eu falo um pouquinho de português, mas foi 15 anos atrás, então vocês não vão querer ouvir o meu português hoje, não. Eu vou me constranger. Muito bem, na próxima meia hora eu estou aqui para falar sobre Service Design e apresentar o design de serviço, talvez mostrar um pouquinho das diferenças entre UX e Service Design, se você quiser realmente diferenciá-los. Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação, espero que vocês possam já estar assistindo, vendo aí. Vamos lá, então. Obrigado pela ótima introdução. Posso pular esse slide? Meus livros ali, eu administro uma empresa chamada Smaply, aqui na Áustria, na Europa, e eu vivo no meio das montanhas aqui. Nossa, tem um monte de neve aqui, realmente muito diferente
do clima aí no Brasil nesse momento do ano. Infelizmente, como eu gostaria de ter um clima bacana aqui. Vamos falar hoje sobre o seguinte, então. Primeiro, vou introduzir um pouquinho sobre a importância de Customer Experience e particularmente nos últimos 2 anos, a Employee Experience, a experiência dos colaboradores. E depois, o Service Design, resumidamente. Então, vamos lá. A experiência do consumidor, Customer Experience, é um novo campo de batalhas. Retorno alguns anos agora, levo vocês numa jornada. 2015, a pesquisa do Gartner publicou esse relatório, onde o artigo chamava-se A Experiência do Consumidor é o Novo Campo de Batalhas. E em 2015, 89% das empresas nessa pesquisa, foram questionadas 1.000 empresas nos Estados Unidos, 89% diz que eles competiam na base de experiência do consumidor, basicamente 89%. A última pesquisa, 4 anos atrás, eram só 36%, 4 anos antes. Então, vimos um aumento muito grande nesse tempo. Então, 2015 já havia consciência, awareness. Por quê? Por que as empresas investem cada vez mais em experiência do consumidor? Né? O DMI, o Design Management Institute, já tinha respondido isso em 2013. Eles disseram, olha, se, na verdade, você investir no design, se você focar na experiência do consumidor, você vai ter um resultado melhor do que outros. E eu me lembro, quando eles publicaram esse número, olha lá, eu trabalhava com o pessoal ali, o pessoal estava sorrindo, os gestores, né? O Design Management Institute, dizendo que eu devo investir em design. Nossa, olha só, peraí, será que eu confio nisso? Mas mudou em 2018, quando a McKinsey publicou o Business Value of Design. De repente, os gestores passaram a ouvir também. E aí vimos vários estudos de caso, como esse que acabamos de ouvir da Natura, vemos o impacto que tem se você investir na experiência do consumidor e uma correlação com a receita, retorno aos investidores, mas isso também se tornou cada vez mais importante nos últimos 2 anos. Investimentos na experiência do colaborador, do funcionário. Isso aqui é um relatório da Harvard Business Report, onde vocês estão vendo o impacto dessas empresas, preço de ações, né, o acompanhamento das ações, que investem na experiência do colaborador, e eles acabam tendo resultado muito melhor do que outras. Então, por que estamos aqui falando sobre a experiência do consumidor, do colaborador? Não é só bobagem, tem um motivo comercial por trás disso. E para a gente, como comunidade, essa mensagem está alta e clara, e as pessoas entendem. No entanto, quando a gente olha como uma grande empresa ainda tem projetos, como que eles atacam a transformação digital, eu acho que essa citação resume muito bem. Vem do ex-CEO da Telefônica na Alemanha, ele disse uma vez, quando você digitaliza um processo de merda, você tem um processo digital de merda. Então, isso ainda acontece em algumas grandes empresas, eles pegam aquilo ali, né, e uma porcaria e jogam online, mas isso não é transformação digital. Você tem que repensar tudo da perspectiva do consumidor e da perspectiva do colaborador, focando na experiência deles. Então, agora, eu vou falar sobre Service Design, mas quero começar com um produto físico como exemplo. Vai ser bem rapidinho. A história do Jake e o seu televisor. Esse é o Jake, então, não precisa saber muito sobre ele, né? Podia fazer todo um perfil de persona e tal. A única coisa que precisamos saber sobre o Jake é uma citação que ele fala muito. É o seguinte, não acredite na modinha, no hype. Então, você não precisa ter o iPhone mais recente, o PS. Olha lá, vamos pegar a jornada do Jake. Ele começa aqui, a sua televisão antiga quebra, ele tem uma necessidade, precisa comprar uma nova. Não acredite na modinha, né, no hype. Então, ele tem aquele jornal antigo, ele abre e lê anúncios. E aí, de repente, ele tem internet, ele vai online, e aí começa a ler ali também. Enquanto ele está em sites de compras, ele vê os reviews comparando os produtos, as opiniões dos consumidores, e acho que todo mundo faz, né? Se você compra um produto novo, você vai ler os comentários, né, as opiniões. E aí, ele pega as decisões daqueles 3 produtos ali, ele vai numa loja, olha, hoje em dia vemos algo interessante, se você for a uma grande loja para comprar um produto, as pessoas, antes de comprar, eles dão as costas, tiram o smartphone e rapidamente vão no Google, né, para ver se o mesmo produto está mais barato em outro lugar, porque você tem toda a informação onde.
Aí o Jake compra a televisão, leva para casa de alguma forma, aí monta, começa a usar aí. Primeira vez que você usa um produto novo, como você fica muito frustrado, porque não funciona como a sua antiga, você tem que fazer os ajustes, configurações, e nesses momentos o pessoal vai colocar uma opinião. E aí ele faz um review sobre o controle remoto, porque ele comprou uma televisão novinha, mas ainda tem um controle remoto antigo, com 50 botões ali. Então, quantos botões você precisa no seu controle remoto? Se você ainda tem uma televisão, 5, 6 botões, talvez, né? Se você olhar, então, como o comportamento do usuário vai mudando e quão lento nós nos adaptamos nos produtos físicos, serviços, de acordo com as novas tendências de comportamento que vemos. Eles estão anos atrás. Normalmente. É muito diferente se falarmos sobre UX. Essa comunidade realmente acelera, mas produto físico e serviços, a gente está atrasado. Então, aí, será que funciona? Você olha, como que o design do controle remoto, estatisticamente, o botão que você mais aperta no controle remoto é o guia, né, para ver como é que está a programação dos canais, é o primeiro botão que quebra, porque geralmente não é o maior botão do controle remoto. Estão mudando agora recentemente, mas até 2, 3 anos atrás era o botãozinho pequeno ali no controle remoto. Aí o Jake compartilha a sua experiência numa festa, num jantar. Então, o que vocês estão vendo aqui? É um mapa de jornada. E vimos um mapa de jornada também anteriormente ali. Por que a gente usa esses mapas de jornada? Porque visualizamos as experiências. Se a gente vai projetar um produto físico, como essa caneta aqui. Você pode colocar a caneta na mesa e todo mundo sabe exatamente do que você está falando. As pessoas de diferentes departamentos da organização sabem do que você está falando. O problema que temos com serviços é que não são tangíveis. Não dá para colocar um serviço em cima da mesa e saber do que você está falando. Então, a probabilidade é alta que as pessoas estão falando de coisas muito diferentes. A teoria de design, a gente fala que está faltando um objeto limítrofe, ou seja, um objeto que tem significado em diferentes áreas ali do negócio, que faz sentido. Esse é o motivo de usar mapas de jornadas, porque é o chamado boundary object, para garantir que a gente está falando da mesma coisa, não importa qual seja o seu background. Se fizermos esses mapeamentos de jornada, a gente tenta entender, na verdade, a perspectiva de ponta a ponta, de fim a fim. Se você olhar quais são esses comentários online, a crítica, né? Se pergunte, quando você olha um quarto de hotel, você lê os comentários das outras pessoas? Você vai no TripAdvisor e outros aí para ler as opiniões do pessoal, os comentários? Provavelmente sim. Por que fazemos isso? Porque não confiamos a comunicação oficial que vem da empresa, mas confiamos a experiência compartilhada de outras pessoas. Então, o que quer que uma pessoa escreva ali como comentário, você toma a decisão de comprar ou não com base nessas opiniões de outras pessoas. E esse é um dos grandes motivos das empresas entenderem a importância de se investir em experiência do consumidor, do usuário. Eu quero dar 2 exemplos rápidos para vocês sobre como uma experiência compartilhada pode impactar a decisão de compra. Positiva, primeiro. Esse é a história do Josh, a girafa. Josh, nessa foto aqui, é um ursinho de pelúcia, né? E a história é a seguinte, havia uma família passando férias num hotel e um menininho esqueceu o seu ursinho de pelúcia, o Josh, a girafa, não conseguia dormir sem a pelúcia. Você tem filho, você imagina quão emotivo o menino estava chorando, né? Aí o pai falou o seguinte, olha, o Josh está se divertindo no hotel e ele vai voltar para a gente logo. Deu para acalmar o garotinho, mas agora o pai estava com um problema. Ele precisava conseguir o Josh de volta. Ele ligou para o hotel e falou, escuta, vocês encontraram o Josh? Falou, sim, estava no seu quarto. Ótimo, você pode mandar o Josh para mim, por favor? Isso, qual hotel faria o seguinte, olha, eles diziam, sim, faremos. E aí o pai falou, você pode me fazer um favor? Pode tirar uma foto do Josh em algum lugar do hotel para que eu possa provar a história para o meu filho? Eles provavelmente disseram algo do tipo, vamos ver o que a gente consegue fazer por você. Quando ele recebeu o Josh de volta, eles tinham feito
todo um story de fotos da experiência do Josh enquanto estava no hotel. Então, ele foi para o spa, teve ali pepino no olho, fez muitos amigos, estava na piscina, até começou a trabalhar no hotel, dando uma força. Agora ele era responsável por prevenção a perdas no hotel. Tiveram até um cargo para ele ali, olha só. O que acontece se você surpreende o consumidor dessa forma? Eles se tornam mais leais, fiéis, provavelmente vão retornar para você, talvez você aumente o LTV, mas eles falam de forma positiva sobre a sua marca, eles vão compartilhar a experiência. Isso é algo sobre o projeto de serviços, o design de serviços. Então, a pessoa fala positivamente sobre você, porque se você não fizer isso, algo pode acontecer como isso aqui. Isso é a história de Dave Carroll, o United Breaks Guitars. Acho que vocês conhecem essa música. Eu quero explicar rapidinho, então. O Dave é um cantor canadense, estava viajando com a banda no voo da United para os Estados Unidos. Então, quando alguém falou, nossa, eles estão tacando instrumentos musicais, ele viu o violão, a guitarra sendo jogada e aí quebrou o instrumento dele. Aí a jornada começou em ter um reembolso da United. A United falou, não vão pagar. Então ele falou, beleza. Então vou fazer o que um cantor-compositor pode fazer. Vou escrever 3 músicas de como vocês me trataram. E eu prometo que eu vou ter 1 milhão de visualizações no meu vídeo em 1 ano. Então, a gente poderia assistir o vídeo todo agora, mas vou deixar passar sem a música, só para vocês poderem ver, mas eu vou falar enquanto vocês assistem, porque não tem tanto tempo assim. Vamos lá se está funcionando. Então, joia. O que aconteceu? Ele colocou esse vídeo online, foi todo autoproduzido. Ele gravou no estacionamento do supermercado, investiram $150 canadenses para fazer esse vídeo. Colocaram online e viralizou. Isso foi em 2009, 12 anos atrás. E o que aconteceu? É que em poucos dias, 1 milhão de pessoas assistiu. E aí rodou em rádios e canais de televisão, América do Norte, se tornou o maior sucesso dele. Teve um impacto das ações da United. De acordo com a Harvard, a United perdeu 185 milhões de dólares em valor de ações só por causa desse vídeo. Então, se você parar para pensar, esse vídeo é só uma experiência do consumidor compartilhada. Não é uma história malvada, maldosa. Não, é ele compartilhando a experiência. E é isso o que vemos em todos os lugares hoje em dia, numa escala gigantesca, assim, mas em escalas pequenas também. B2C, mas B2B também. Verifique a sua página de LinkedIn, todos os comentários que são feitos, os reviews, pessoas e empresas que trabalham com eles, para quem trabalhar e tal. Então, se você verificar no YouTube, eu recomendo, assista, se você quiser. Leia o estudo de caso que a Harvard fez, chama-se a United Quebra Violões ou Guitarras, United Breaks Guitars. Então, um dos melhores estudos de caso que eu já vi. Então, do que isso se resume? Satisfação do cliente, satisfação do consumidor. É um modelo acadêmico bem simples por trás disso, mas com um nome complicado chamado o paradigma da confirmação e desconfirmação. Significa o seguinte, que o consumidor, as pessoas em geral, têm uma certa expectativa em relação a algo. E aí, quando você compara com a experiência, se isso bate, você está satisfeito. Se a expectativa era muito alta, você fica insatisfeito. Se a experiência foi maior do que a gente esperava, você fica muito satisfeito, você fica assim, realmente assim, delighted, né, como a gente fala em inglês, que é o encantado, né? Então, a gente tem a fase pré-serviços, que alavanca as expectativas, tudo o que vemos, ouvimos e lemos sobre um certo produto ou serviço, alavanca a nossa expectativa, e aí comparamos contra a experiência. E o resultado, o veredito que compartilhamos em mídias sociais é essa comparação. A vida real é um pouquinho mais complexa do que esse modelo acadêmico. Então,
chamamos de jornada emocional, e você pode colocar no mapa de jornadas. Vimos no exemplo anterior. Você pode comparar diferentes segmentos de consumidores, clientes, nível de satisfação, e o que vocês vão ver é, se você acompanha o verdinho, é uma experiência ok. Não é perfeita, mas está ok. Mas o amarelo e o azul, ambos tiveram um problema. Tiveram um pain point no começo. A diferença é que, com o azul, a gente não conseguiu oferecer uma solução. Então, eles nos odeiam agora, não vai comprar conosco, não vai falar positivamente sobre a nossa empresa. Mas o amarelo, nós, como empresa, conseguimos oferecer uma solução para o problema. E, estatisticamente, ele se torna o consumidor mais fiel da marca, com maior lifetime value, LTV, da empresa, e maior probabilidade de falar positivamente da marca. Então, o que significa para a gente quando projetamos serviços? Não estamos aqui para projetar só o caminho feliz. Esse é o primeiro passo. Precisamos nos perguntar a cada passo o que pode dar errado. E será que temos sistemas de recuperação de serviços para que, caso algo dê errado, que nós, como empresa, estejamos preparados para oferecer soluções e converter um problema numa declaração de nosso atendimento ao cliente, assim, excepcional? Como fazemos isso? Service design é um processo de design, como UX design, né? Segue aquelas atividades básicas. Chamamos de atividades centrais, core, não estágios ou fases, porque significa que estágio, fase é linear, mas a gente sabe que o design é iterativo. Você salta de lá para cá entre essas atividades conforme necessário. Quando você implementa algo, provavelmente você começa pesquisando de novo para ver se a gente teve o efeito que se esperava. Eu quero passar rapidinho essas diferentes atividades, mostrar um pouquinho das diferenças entre design de serviços e talvez focando nos canais digitais e design de experiência do usuário, UX. Lógico, usamos métodos quantitativos de pesquisas, dados de usuários, de consumidores, mas além dos métodos quantitativos, usamos muito dos métodos qualitativos. Muitos dos meus clientes e equipas de design com quem eu trabalho dizem que é uma briga, né, nas organizações. Tem os gestores, não, a gente quer quantitativo, e o design fala, não, é qualitativo que a gente precisa. A verdade, sempre precisamos dos dois. Precisamos de métodos quantitativos para medir certos KPIs ao longo do tempo, para entender se estamos melhorando ou piorando, se temos um problema, mas para isso precisamos de métodos qualitativos para conseguir ações também. Métodos qualitativos tem vários, eu só coloquei alguns como exemplo ali de como a pesquisa de service design funciona. Fazemos muito de pesquisa contextual, por exemplo. Usamos entrevistas contextuais, ou seja, entrevistamos no contexto de uma situação de serviço na vida real. Estava trabalhando com dessas empresas que fabricam bilhetes. Eu comecei a trabalhar com eles, então, como é que você faz sua pesquisa? Eu perguntei, a gente temos um novo laboratório de usabilidade, me mostraram o laboratório. Eu falei, você faz pesquisa contextual também? Falo, não, por quê? Tem laboratório, é muito mais fácil o consumidor, em vez da gente ir onde o consumidor... Eu desafiei, vamos fazer entrevista contextual, vamos numa estação de trem, onde tinha as máquinas lá com os bilhetes, demorou 20 minutos até a seguinte situação acontecer. Tinha uma mãe, jovem, com compra numa mão, sacolas, a filha na outra mão. Na vez dela, ela inseriu os dados do bilhete que precisava, pegou o cartão de crédito e inseriu a senha. Nesse momento, a filha viu algo interessante e correu, fugiu. Agora a mãe tinha que decidir, filha ou cartão de crédito? Obviamente, cartão de crédito. Não, ela correu atrás da filha, brincadeira. Mas ela correu atrás da filha pensando, putz, eu coloquei meu cartão de crédito, não consegui tirar, coloquei a senha, e não tinha como cancelar a coisa toda naquele momento, porque o sistema não foi projetado para ter um momento de cancelamento ali. Essas são coisas que você só aprende se você fizer pesquisa contextualizada. Usamos métodos como observação não participativa, chamada shadowing,
sombreamento, né? A mosquinha na parede. Então, a gente vai acompanhando, vai como sombra no cliente, né? Olhando os dois lados, a experiência do consumidor e do colaborador. A gente faz os dois lados. Como é que esse sistema está funcionando? O colaborador está tentando atender o consumidor? Usamos tecnologias modernas como etnografia mobile e também tudo isso para coletar dados. Tentamos elaborar dados interpretados, dependendo do projeto, você pode usar Key Insights, ou então tarefas a serem executadas, ou histórias dos usuários, e aí depois você tem uma pilha de dados e um resumo. Usamos visualizações, personas, mapas de jornadas, mapas de sistemas, para realmente fazer funcionar os dados de pesquisa. Não deve ser baseado em pressupostos, deve ser baseado em pesquisa. A gente tenta elaborar algo assim, por exemplo, o estado atual, mostrando os pain points, e aí tentamos elaborar, ter ideias, protótipos de soluções. Isso me traz para a próxima atividade, ideação. Muitas e muitos métodos de ideação por aí, muitas empresas ganhando muito dinheiro com técnicas criativas e vendendo workshops de design thinking. Você coloca posters na parede, 1 hora, todo mundo se sente criativo, mas você acaba não fazendo nada com aquilo depois. A minha opinião pessoal é que a ideation assim, algo que dá um valor demais para isso, né? Se você faz a sua pesquisa bem, convida as pessoas corretas, então, o que é subestimado, na verdade, é prototipagem, né? Para desafiar o seu pressuposto, testar as ideias, e tem um conceito acadêmico importante sobre prototipagem, o primeiro rascunho de merda. Desculpa-me o meu termo aqui, mas esse é um conceito acadêmico, tem artigos, livros sobre isso. O primeiro rascunho de merda, ou seja, você pega todas as ideias como sendo um primeiro rascunho de merda. Primeiro rascunho que pode ser que tem permissão para ser merda. Então, para as pessoas terem abertura para compartilhar. Então, muitas vezes você teve uma ideia, você não compartilha, você falou, putz, a ideia não é boa, não é legal. Você precisa vencer isso, as pessoas precisam ter permissão de compartilhar ideias de merda. Então, isso volta numa citação de Ernest Hemingway. Hemingway, famoso pela a clareza de linguagem. Quando perguntaram para ele como é que ele atingia essa clareza de linguagem, ele disse, o primeiro rascunho de qualquer coisa é uma merda. Isso é uma citação de Hemingway. Então, ele seguiu adiante e disse, aí eu reescrevo todas as páginas até 50, 100 vezes, e assim eu atinjo a clareza na minha linguagem. Para a gente, no design, significa que se você tem um primeiro rascunho de merda, uma primeira ideia, você não deve bombardear imediatamente, julgar, dizendo, isso é uma porcaria. Você tem que entender que é um primeiro rascunho de merda e deixar crescer. Reescreva a página 100, 150 50 vezes, prototipagem, desafie, mude, desenvolva mais e veja onde isso pode chegar. Que me leva à próxima atividade central, prototipagem. Talvez você comece a prototipar com a jornada do estado futuro, mapeando como que essa experiência pode ter a cara no futuro, para entender qual parte você queira prototipar. Aí, depois, prototipagem efetiva é testar as ideias, desafiá-las da perspectiva do consumidor, da perspectiva do colaborador, dos que precisam estar envolvido com aquilo no fim. Usamos métodos que são muito baratos, fáceis, rápidos e simples, coisas como um walkthrough no desktop, né? Um passo a passo. Você faz um teatrinho ali dos serviços conceitos com pequenos Lego, Playmobil, o que quer que você tenha. Aí você já encontra ali as maiores ideias com técnicas simples, assim. Usamos os chamados wireframes, click dummies, eu não preciso explicar o que é isso para vocês, mas se usarmos no design de serviços, normalmente colocamos no contexto. Então, fazemos assim. Isso aqui é de um caso sobre transporte público em Atlanta, nos Estados Unidos. O que vocês estão vendo é um colega meu, Adam, sentado numa parada de ônibus que fizemos de papelão, um ponto de ônibus, e o que vocês estão vendo aqui são telas, seriam telas. Então, você vê quando que o próximo ônibus está vindo, você tem mais informação aqui nessa tela. A questão é,
Você pode fazer prototipagem contextual, você pode colocar isso aqui na rua e ter feedback dos motoristas de ônibus, dos passageiros, e você pode ir reiterando, é só papel, você pode mudar rápido, feedback sobre o objeto físico e também sobre as telas, o seu design de interface, UI. A prototipagem geralmente começa na planilha, mas depois a coisa fica mais profissional. Isso aqui é de um caso da Lufthansa, quando eles tentaram se tornar a primeira empresa aérea 5 estrelas da Europa. Alguns anos atrás, decidiram prototipar a experiência do business class. O que vocês estão vendo é um protótipo disso. Eles reconstruíram toda uma business class no chão, e aí rodaram mais de 50 voos no chão. São colegas da Lufthansa de diferentes departamentos que fizeram um voo de Frankfurt para Nova York, mas nem saíram do aeroporto, estão sentados ali. Vocês estão vendo aqui em volta deles, são pesquisadores. Opa! Pessoas com as pranchetas observando ali, e fizeram entrevistas com os comissários de bordo, participantes que agiram como passageiros para ter feedback. Então, a prototipagem é pesquisa sobre o futuro. Então, você vê o futuro e tem dados sobre isso antes de investir dinheiro para construir aquilo. Então, redução de risco, elimina custo, é por isso que fazemos isso. Chegando à última parte do dia de hoje, quando tentamos implementar coisas novas, você tem que entender que o design não é linear, é iterativo, ou seja, essas atividades centrais, elas podem estar em qualquer sequência. Se você fizê-lo, tem um problema-chave. Há silos na organização, diferentes partes da organização são responsáveis por diferentes partes da jornada, apesar de entendermos a jornada ponta a ponta, mas diferentes silos são responsáveis por partes diferentes da jornada. Então, o consumidor esteja em contato com o departamento de marketing e quando assistem uma peça de comunicação ou com o departamento de vendas, quando ele está na loja. Aí, se ele tem um problema, ele liga para o suporte técnico, acaba no departamento de TI, de repente, tem a sensação de ser uma outra empresa, porque não foi projetada para ter uma experiência consistente. O maior problema que temos é que cada disciplina, cada silo tem o seu próprio idioma, o seu jargão, seus KPIs. Falamos muito sobre ser centrados no consumidor, mas muitas empresas são centradas em silos, porque medimos sucesso dentro de cada silo apenas. Então, se você me perguntar o que é o service design, design de serviço, não é nada novo, mas é um idioma comum, uma linguagem comum que podemos usar para fazer um design oficialmente dentro da organização. É um esporte em equipe o design, e precisamos de muitas pessoas com diferentes formações participando disso se quisermos criar uma experiência holística. Então, quando eu faço esse tipo de palestra nas empresas, normalmente eu pergunto para o público no começo quem está realmente envolvido no design de serviços, mas geralmente você tem algumas mãos que levantam-se ali, a equipe de Service Design, o CX, UX, e é isso. Mas se você pensar, qualquer decisão que as pessoas tomam dentro de uma organização impacta ou a experiência do colaborador ou a experiência do consumidor. Pense em qualquer impacto que a equipe jurídica tem. Sabe, na Europa, a GDPR, né, a LGPD da Europa, o impacto de qualquer mudança de procedimentos de operação, padrão, tudo isso impacta a experiência do consumidor e do colaborador. Nossa tarefa como designers, frequentemente, é ajudar as esperanças e se darem conta disso, as pessoas. Porque eles já fazem parte do design de serviços e sistemas. Mas a pergunta que se faz é, será que eles estão fazendo isso de forma consciente ou não? Será que eles têm as ferramentas, métodos e mindset correto, tem um processo? E aí onde nosso expertise pode ter um impacto gigantesco ao longo de toda a organização. Muito obrigado. Maravilha, Mark. Thank you very much. Muito obrigado. Incrível. Excelente apresentação. Super didática. Você está me ouvindo em português, em inglês, certo? Can you hear me in English? Absolutely. Right? Perfeito. Okay.
Então, vamos manter aqui em português e o Mark ouve pela tradução do Alisson. Pessoal, sensacional aqui, estou vendo aqui também os elogios aqui, Mark, pela sua apresentação no nosso chat. E agora, pessoal, vamos combinar o seguinte, a gente vai abrir aí os próximos 18 minutos, 15 minutos para um Q&A, uma conversa mais aberta aqui, para tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Então, podem mandar as perguntas aqui pelo botão de Q&A. Já entraram algumas aqui que eu vou começar a selecionar. E como eu falei antes, a partir de agora a gente para a gravação do evento e aí a gente fica numa conversa mais informal também, para caso alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, que não fique à vontade de fazê-la caso, né, estivesse sendo gravado.